Muitas histórias de suspense nos deixam aterrorizados pela maneira como as coisas acontecem ao longo da trama. Nada nos é mostrado logo de cara. De tempo em tempo, as cenas vão construindo a atmosfera que é, no mínimo, estranha e desconfortável. A trilha sonora, as atuações e o contexto do enredo nos transportam para uma história ficcional a ponto de pensarmos que tudo aquilo pode ser verdade. Até porque o desconhecido sempre nos fascinou e, ao mesmo tempo, faz com que a gente repense o que é ou não real. Um dos célebres filmes dessa categoria é Psicose, do diretor Alfred Hitchcock, que foi lançado em 1960. Em quase 60 anos de sua estreia, muitas pessoas ainda ficam intrigadas com tudo o que aconteceu na história. E sabe por quê? Porque Norman Bates realmente existiu. Ou seja, não estamos falando de uma história inventada. Estamos falando propriamente de um contexto baseado em fatos reais. Está preparado para navegar no mundo de Norman Bates e de Psicose? Eu sou o Benjamin e eu vou te mostrar a verdadeira história por trás do icônico filme dos anos 60. Fique atento aos detalhes do que vou lhe contar, pois eles dizem mais do que você possa imaginar. O filme Psicose conta a história de uma secretária que decide roubar uma mala de dinheiro em seu local de trabalho. Com a empreitada em andamento, acaba fugindo para não ser descoberta. Ela passa por uma tempestade horrível durante a fuga e não consegue continuar o seu trajeto de carro. Por isso, acaba parando em um motel. A partir daí, uma série de eventos estranhos começam a acontecer. E todos esses eventos estão interligados à figura do gerente do motel, o infame Norman Bates. Quando a secretária se hospeda no motel, Norman Bates tenta começar uma amizade que não é levada muito adiante. O motivo? A sua mãe, Norma, não aprova a relação de ambos, pelo fato de ser extremamente controladora com o seu filho. Nesse meio tempo acontece uma das cenas mais clássicas do cinema contemporâneo que você provavelmente já conhece ou pelo menos já assistiu por aí. A marcante cena do chuveiro. Bom, acontece que a figura do Norman Bates não é totalmente baseada em uma história de ficção. Ed Gein era um notório assassino e ladrão de sepulturas. Suas atividades inspiraram a criação de alguns dos personagens mais famosos do filme, incluindo o próprio Norman Bates. Nascido em 1906 na cidade de Wisconsin, Ed Gein cresceu em uma casa repressiva e dominada por uma mãe controladora. Após a morte dela no ano de 1945, a saúde mental de Gein se desintegrou quase que completamente. Depois que ele foi preso como suspeito em um assassinato de 1957, a investigação feita em sua casa concluiu que o homem era altamente perturbado. Ed Gein conservava órgãos humanos e fazia roupas e acessórios com eles. O homem passou o resto de sua vida internado. E sua história serviu de inspiração para personagens de filmes famosos como O Silêncio dos Inocentes, O Massacre da Serra Elétrica e Psicose. O psicopata continuou a inspirar muito mais do que ele poderia ter imaginado. Em 59, Robert Bloch cativou a nação com seu livro Psicose. Sim, o mesmo que inspirou Alfred Hitchcock a criar o filme de mesmo nome. No entanto, enquanto o diretor foi inspirado no livro de Bloch, o escritor foi inspirado na história real de Ed Gein, um assassino psicótico, ladrão de sepulturas e de corpos que viveu uma vida dupla. Assim como Norman Bates, Ed Gein teve um relacionamento complicado com sua mãe. Ele amava, ao mesmo tempo que tinha um estranho medo de sua personalidade possessiva e manipuladora. Na história da vida real de Gein, sua mãe foi a vilã que o impediu de desenvolver um relacionamento significativo com qualquer pessoa em sua vida, especialmente mulheres. Com um marido alcoólatra, a mãe de Gein, Augusta, estava encarregada de sustentar a família e cuidar de seus 2 filhos. Ela administrava um pequeno supermercado da família e comprou uma fazenda em um local desolado em Wisconsin. A única vez que os meninos saíam de casa era para ir à escola.
Augusta os desencorajou a fazer amigos no colégio, enquanto a fazenda, isolada, os impedia de se comunicar com pessoas de fora. Augusta, uma luterana fanática, fazia questão de ler partes da Bíblia para os seus filhos todos os dias. Ela pregou que o mundo era completamente ruim e que todas as mulheres eram prostitutas, exceto ela mesma. Além disso, ela também dizia que beber era um instrumento do diabo e que a única forma aceitável de sexo era a reprodução biológica. Já imaginou fazer parte de uma família assim? Como é que ficaria o seu psicológico por não ter contato direto com outras pessoas fora do seu círculo familiar? Após a morte de sua mãe, Ed Gein e seu irmão continuaram morando na fazenda. Quando ele tinha 38 anos, se tornou suspeito de matar seu irmão, mas não havia provas suficientes. Enquanto vivia em reclusão, Ed Gein tornou-se um ávido leitor de literaturas bizarras sobre canibalismo, revistas de culto à morte e histórias nazistas. Ele deixou o quarto arrumado e intocado enquanto o resto da casa caía na miséria. Gein conseguiu se sustentar como faz tudo e, apesar de seu comportamento estranho, como babá. Enquanto isso, alguns moradores da área geral desaparecem misteriosamente ao longo dos anos. Entre eles estava Mary Hogan, que administrava uma taberna em Pine Grove. Quando Bernice Worden, dono de uma loja de ferragens local, desapareceu em 57, todas as pistas levaram a polícia a revistar a casa de Ed Gein. No entanto, ninguém estava preparado para encontrar as coisas que avistaram na fazenda. A casa de Gein estava repleta de partes de corpo humano. Ele usava ossos, entre outras coisas, para fazer utensílios de cozinha. Também havia crânios empalados nas suas camas. Entre os móveis, tinha uma luminária cuja sombra fora criada a partir da pele humana. Havia também um conjunto de cadeiras que ele estofava com a pele humana, além de algumas roupas feitas com o mesmo macabro tecido. A polícia encontrou várias partes de corpos desmembradas, incluindo 4 narizes, unhas e os órgãos genitais de 9 mulheres diferentes. As autoridades enviadas para a casa de Gein também foram recebidas pela terrível visão do corpo sem cabeça e estripado de Worden, que estava inacreditavelmente pendurado no teto. Investigações posteriores revelaram descobertas ainda mais chocantes, incluindo órgãos em frascos e caveiras usadas como tigelas de sopa. Sob interrogatório, Gein confessou ter matado Worden e Mary Hogan 3 anos antes. Além disso, ele admitiu ter desenterrado inúmeros cadáveres para cortar partes do corpo deles, praticar necrofilia e criar máscaras e ternos de pele para vestir em casa. Com esse tipo de evidência, as autoridades tentaram conectá-lo a outros assassinatos e desaparecimentos dos últimos anos, mas não conseguiram tirar conclusões definitivas. Assim como Norman Bates, Ed Gein mantinha uma sala fechada como um santuário para sua mãe e gostava de usar as suas roupas. Ele também revelou à polícia que sua principal intenção era criar um traje de mulher para que pudesse finalmente se tornar a sua mãe. Bizarro, né? No entanto, ao contrário de Bates, Gein não foi considerado como assassino em série. Enquanto Bates matou aproximadamente 20 vítimas, Gein confessou e foi considerado culpado de 2 assassinatos, incluindo Worden, cujo corpo foi decapitado. Ele confessou exumar dezenas de cadáveres de diferentes cemitérios e ganhou o apelido de o açougueiro louco de Plainfield. Graças às acusações... Vamos às acusações. Gein foi julgado por profanação de sepulturas, cadáveres contaminados e roubo de corpos. Em 68, 11 anos depois de ser preso, Gein foi considerado culpado, mas legalmente insano. Por isso, acabou indo para instituições psiquiátricas. Sim, havia um verdadeiro Norman Bates por aí. No entanto, você não precisa se preocupar que ele ainda esteja por aí, atrás do balcão de um pequeno motel em algum lugar dos Estados Unidos. Em 57, o escritor Robert Bloch estava morando em
Weirawega, Wisconsin, quando o serial killer Ed Gein foi preso a apenas 55 quilômetros de distância. O advogado de Ed Gein, William Belter, entrou com um pedido de inocência por insanidade e, em janeiro de 58, Gein foi considerado inadequado para ser julgado. Ele estava internado no Hospital Central do Estado, onde trabalhou como pedreiro, assistente de carpinteiro e assistente de centro médico. Exceto por sua tentativa de pedir uma libertação em 74, que foi rejeitada, Ed não fez praticamente nenhum alarde enquanto institucionalizado. Mais tarde, naquela década, com a saúde debilitada, ele foi transferido para um Instituto de Saúde Mental, Mendota, onde morreu de câncer e doenças respiratórias em 26 de julho de 1984. Muitos dos detalhes sórdidos continuaram vindo à tona. O escritor Bloch não conseguia acreditar no quão perto o personagem imaginário que ele havia criado se assemelhava ao verdadeiro Ed Gein, tanto em atos explícitos quanto em aparente motivação. Apego incomum à mãe autoritária e verbalmente abusiva? Confere. Pai e irmão mortos? Confere também. Santuário meticulosamente pensado para a mãe após sua morte? Alerta vermelho. É impressionante como a vida real pode dar um banho na própria ficção, não é mesmo? O suspense, assim sendo, acaba ganhando contornos mais aterrorizantes. Bom, essa é a verdadeira história por trás de Norman Bates e do filme Psicose. Ed Gein foi um homem simples de origem humilde e que foi julgado como um grande serial killer dos anos 1950. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Continue acompanhando os nossos vídeos e fique por dentro do que há de mais interessante em nossos fatos desconhecidos. Até o próximo.